Cá estamos de volta nesta emissão especial da Rádio Observador, com uma tarde repleta de discursos. Foram 2 horas de grande intensidade no que toca a discursos de alguns dos principais protagonistas do PSD. Foram várias as pessoas que passaram pelo púlpito. Entre elas está o nosso convidado, que se junta agora a esta emissão da Rádio Observador, André Coelho Lima. Muito boa tarde, bem-vindo a esta emissão da Rádio Observador. Comigo está o Pedro Benevides, o editor de política do Observador. Já podemos saber se vai ou não ser vice-presidente de Rui Rio? Ora bem, boa tarde a todos e a quem nos está a ouvir. Não podem saber porque ainda não foi anunciado, portanto, quando for anunciado saberemos todos, inclusive vamos eu. saber todos ao mesmo tempo. Vamos saber todos ao mesmo Mas tempo. há essa possibilidade de vir a acontecer, de vir a ser feito esse anúncio? Ouça, essa possibilidade, em termos sempre, teóricos, existe sempre. Vai deixar o suspense no ar, Tal e qual. Sem suspense a vida não tem o mesmo interesse. mas sente-se preparado para assumir novas responsabilidades no partido, nesta fase? Isso é uma pergunta mais profunda. Eu estive a servir estes últimos 2 anos na Comissão Política Nacional. Se porventura uma oportunidade dessas surgir, será porque quem faz a apreciação considera que eu tenho essa preparação. Eu tenho sempre muita dificuldade em fazer considerações em causa própria, não é? Portanto, sou militante do PSD, estou neste momento na Assembleia da República e, portanto, a preparação é um dever de função, não é? Portanto, aqui eu penso que o fundamental é estarmos disponíveis para servir o partido, servindo por essa via o país. Tenho estado sempre disponível para o PSD e, portanto, tanto estou em funções autárquicas como uma experiência, exatamente, uma experiência longa autárquica que seguramente seria decisiva num cargo desses, tendo em conta que a prioridade que Rui Rio estabeleceu no discurso que fez no arranque deste Congresso foi precisamente as eleições autárquicas. Sim, eu de facto não tenho, eu tenho defendido sempre que me parece que quem faz carreira política nacional ou quem faz vida política nacional, é melhor assim, devia primeiro saber o que é fazer política autárquica, perceber como é que se ganham as eleições e o que é que faz a diferença na batalha por cada freguesia e por cada concelho. Acho que isso que é até um pressuposto de humildade que obriga a compreender melhor muitas das grandes decisões que depois se tomam. Eu tenho essa felicidade, sem que isso tenha sido programado. Fui escolhido pelos meus companheiros para encabeçar a lista do PSD 2 vezes na minha terra, em Guimarães, e portanto fiz naturalmente aquilo que sabia, não consegui vencer as eleições, consegui aumentar um vereador nas primeiras e outro vereador nas segundas, o que já não é mau, tendo em conta as circunstâncias. O senhor falou aqui ao Congresso logo depois de Hugo Soares. Teve de alterar muito aquilo que tinha previsto dizer? Não tive que alterar nada porque não tinha previsto nada, está a ver? Já Fez de estava. improviso. Fiz de improviso, olha, não tenho para aqui os papéis, agora já não é este, está aqui, Portanto- ó. Está a ver, olha, a ver como no domingo, tinha aqui o reservado, risquei isto. E foi aí que tomou as notas. Eu normalmente fico particularmente impertigado quando ouço contradições e por isso pedi uma caneta emprestada, até pedi ao Presidente do Partido e tirei umas notas. Para quem não se disse. recorda, basicamente a contradição que estava a apontar a Hugo Soares, que tinha falado imediatamente antes de si, era de que tinha a ver com os resultados eleitorais. Ele começou o discurso dizendo que os resultados eleitorais não iam fazê-lo alterar o seu pensamento e defender um determinado rumo, e depois ter criticado Rui Rio, depois do resultado das eleições legislativas, manter o mesmo rumo. Tal e qual, teve uma postura face aos resultados eleitorais internos que considera que não são castradores de um futuro e outra postura face aos resultados eleitorais externos que considera que deveriam ter sido castradores desse futuro. É incompreensível uma opinião tão diferente sobre as mesmas circunstâncias. A diferença é que o resultado é interno ou externo. Enfim, em todo o Foi um caso... discurso veiado, sobretudo naquela referência ao socialismo de segunda, não gostou de ouvir também. Ninguém gosta de ouvir quando... Vamos a ver, isto não é sério, está a ver? Aqui não há nenhum socialismo de segunda. Quem sabe um bocadinho o que é social-democracia, sabe a diferença entre um socialismo de segunda e a social-democracia. O PSD é um partido de charneira da democracia nacional. Está precisamente ao centro e está a regressar àquele que é o seu papel original. E o país precisa disso. Ou seja, o pior que pode acontecer ao país, no debate que tem e que terá, é a bipolarização política. A geringonça contribuiu muito para essa bipolarização porque concentrou a esquerda toda num bloco. O pior favor que nós podemos fazer à democracia portuguesa é permitir que a direita se concentre também num bloco só. Também nisso eu tive a oportunidade de escrever esta
semana, que as eleições recentes de PSD e CDS trazem uma clarificação e uma consolidação do espaço da direita nacional, o que é bom, porque entre as duas alternativas no PSD ganha uma mais de centro e entre as duas alternativas no CDS ganha uma mais conservadora, ou mais à direita, se pudermos dizer. Ou seja, os partidos afastam-se em termos de posicionamento e isso ajuda a clarificar o cenário político nacional, colocando o PSD naquele que é o seu lugar, que é o centro político. Mas isso pode realmente ajudar, em sua opinião, a ir a repescar aqueles votos que o PSD perdeu, por exemplo, nas últimas legislativas? Há alguns que ficaram em casa. Eu não sei quais foram os votos que o PSD perdeu e verdadeiramente ninguém sabe. O que sabemos é isto. Não há dados científicos que nos permitam afirmar, não é? O que sabemos mas todos temos intuições, não é? Certo. Eu, se quer que lhe diga, penso que isso até é um lugar comum. Quem ganha as eleições, o maior partido nacional, como eu costumo dizer, é o centro. Ou seja, é aqueles eleitores que oscilam entre o PS e o PSD e definem quem vence as eleições. E aquilo que é fundamental é que o PSD seja visto como uma alternativa para os eleitores de centro em Portugal. Para os eleitores que tanto votam à esquerda como votam à direita, que não são de clubismo partidário, está a ver? Ou seja, eu ali queria ter dito, lá está, se estivesse preparado, não preparei, que o objetivo de um presidente do PSD não é ser o melhor presidente para os militantes do PSD. É ser a melhor alternativa para os portugueses que estão disponíveis para votar no PSD. Que, parecendo uma coisa idêntica, é muito diferente. E isto muda completamente a configuração e a perspectiva com que olhamos para o eleitorado. E o PSD, para poder também, eventualmente, liderar uma direita, sempre em acordos pós-eleitorais, tem que conquistar o centro. Senão nós não conseguimos. Repare, eu recordo-me de um momento que considerei, e tive ocasião de lhe dizer, particularmente infeliz, na apresentação, na altura da candidatura do Dr. Luís Montenegro, quando diz que havia, salvo erro, 140 e tal deputados à esquerda e 80 e tal à direita, e que não tínhamos que perder tempo a falar aqueles 140. Ora, é exatamente o contrário. Isto é uma questão, enfim, até aritmética. Nós nunca mais seremos poder se não entrarmos dentro daqueles 142, ou não sei quantos são certos. Não conseguimos. Portanto, é naquele movimento oscilatório entre o Bloco da Esquerda e o Bloco da Direita que está a governação e a decisão da governação. Isto é, a meu ver, aparentemente, enfim, absolutamente óbvio, não é? E é aquilo que o Dr. Rui Rio, vale à verdade, tem estado a bater desde o primeiro dia que entrou no partido. Penso que estas eleições clarificaram de um modo muito, enfim, vou repetir a palavra claro, mas clarificaram. Deram uma clarificação e acha que, tendo em conta os discursos que já ouvimos de, sobretudo, Hugo Soares e Luís Montenegro, que têm sido, digamos, os rostos de uma oposição mais feroz, Pinto Luz não tanto assim, diria que os resultados dessas eleições diretas foram suficientes para que estes críticos se calem e deixem a liderança fazer o seu trabalho? Vamos a ver. No PSD não quer silêncio. Não é? O PSD, as pessoas podem e devem, no PSD em todos os partidos, dizer aquilo que pretendem. Eu penso que os resultados, tendo havido aqui uma divisão naquilo que foi o debate eleitoral e até uma divisão em termos de posicionamentos ideológicos, a posição que os militantes tomaram e reforçaram foi, penso eu, clara. Até porque Rui Rio combatia contra dois adversários, não é? Tendo vencido, tinha dois outros adversários. Portanto, dito isto, se isso contribui ou não para que quem mantém alguma divergência quanto à linha da política, da Comissão Política Nacional, vá silenciar mais ou menos, eu não lhe posso responder que isso depende dos próprios. Eu penso, como tive ocasião de dizer ali, é que para haver unidade também é preciso haver humildade. E para haver humildade, isto implica respeito pelos resultados, e este respeito não é por quem vence, é por quem determina quem vence. Quem determina são os militantes. Os militantes foram chamados a pronunciar-se, esclarecidamente decidiram o que tinham decidido há 2 anos atrás. E penso que esta humildade também é um contributo importante para que possa haver uma pacificação no caminho que o PSD tem que fazer de alternativa progressivamente robustecida ao governo. André Coelho Lima, também, e vou pegar na palavra que disse há pouco, silêncio. Houve aqui um silêncio por parte de Rui Rio, ou pelo menos uma omissão, é melhor assim, em relação às presidenciais. Considera que este também poderia ser aproveitado este momento para um posicionamento da direção sobre as presidenciais? Bom, sinceramente, acho que esse silêncio, primeiro, o Congresso ainda não terminou, não é? E o Presidente do PSD tem sempre o início e o final para fazer a sua declaração política.
não sei se é absolutamente relevante, ou seja, não sei se é uma pergunta que as pessoas se colocam, não é? O Presidente da República é militante do PSD, o Presidente do PSD foi secretário-geral do atual Presidente da República enquanto Presidente do PSD. Portanto, quer dizer, enfim, não sei se essa é propriamente uma interrogação, ou se alguém está à espera que o PSD não vá apoiar, quer dizer, isso seria, enfim, por isso fez-me uma pergunta que eu próprio não me tinha colocado. Para si não vai ser surpresa nenhuma, já percebi. Deixe-me então só perguntar-lhe sobre outro tema que vai seguramente dominar a atualidade daqui para a frente e que tem a ver com a eutanásia. Na última vez que esse assunto subiu ao Parlamento, o líder do PSD, Rui Rio, deu liberdade de voto à bancada. Neste momento já se ouviram aqui apelos a que se propusesse um referendo. Paulo Rangel, por exemplo, foi uma dessas vozes que o fez. Qual é que é a sua posição? Acha que este PSD deve tomar uma posição clara sobre essa matéria, ou mais clara do que tomou na anterior discussão? Ou acha que deve ficar tudo, a estratégia deve ser a mesma? Muito bem. A minha posição quanto à parte política. Aquilo que me parece é que em questões de princípios como são estas, são questões onde não entra a ideologia, onde temos liberais a serem a favor ou contra, neste caso, a eutanásia, e temos o contrário. Ou seja, são questões insindicáveis do ponto de vista do posicionamento ideológico. E, portanto, eu acho que o partido faz muito bem, na esteira daquilo que já fez no passado quanto a outras matérias desta natureza, em dar liberdade de voto aos seus deputados e a quem, no fundo, tem que votar. Até nisso o PSD demonstra como é um partido que é um partido central na esfera política nacional, porque não há, em matérias desta natureza, não há tradicionalmente no PSD definição de sentido de voto a prioristicamente. O que se discute e o que aqui se propôs, o referendo é uma questão diferente, porque o facto de se considerar e de se poder considerar que o referendo é importante, que é uma matéria que preocupa os portugueses e como tal deverá ser referendada, não vai obstaculizar que ela seja debatida no dia 20 no Parlamento. Que são coisas diferentes. Portanto, às vezes estamos a discutir uma que pode haver aqui uma inutilidade superveniente, está a ver? Ou seja, no futuro estamos a discutir um referendo. Se as questões forem determinadas previamente na Assembleia da República, a discussão em si mesmo perde a sua utilidade, não é? O que me parece claro é que essa é a posição de princípio do PSD, é a posição que já transmitiu noutros momentos o Presidente do PSD e que deve mantê-la. Parece-me que é a mais razoável e mais adequada. Muito obrigado, André Coelho. Muito obrigado por se ter juntado a esta emissão da Rádio Observador.